Thor é um dos personagens mais inconstantes da Marvel nos últimos 15 anos pelo menos, sempre variando entre altos e muito baixos. Felizmente, atualmente o personagem está em uma ascensão enorme e muito provavelmente se tornou o Vingador mais poderoso do grupo, superando até mesmo a Feiticeira Escarlate, que eu trouxe vídeo aqui umas semanas atrás sobre. Mas vamos por partes. Primeiro eu tenho que explicar toda a construção do personagem que vem lá do indigno Thor. Nessa fase, que até mesmo furou um pouquinho a bolha de quem lê quadrinhos na época, o Thor deixou de ser digno e o Mjolnir escolheu Jane Foster como sua nova portadora. Jane naquele momento estava passando por um tratamento intensivo contra um tumor, mas decidiu abdicar de sua recuperação para ajudar o universo como a deusa do trovão. Apesar da ideia parecer esdrúxula, é uma das melhores fases da Marvel de tão bem escrita que foi. Não à toa, o final da poderosa Thor é a minha cena favorita de todos os quadrinhos da Marvel até hoje. O desenvolvimento do personagem foi muito maior do que estava sendo anteriormente, e eventualmente ele volta a ser o portador do Mjolnir. Mas nesse meio tempo que ele não tinha um martelo, Asgard virou uma bagunça. Foi criado um conselho dos 9 reinos, Odin havia se isolado, Loki estava naquela fase de se provar um herói, e os Elfos Negros estavam preparando a sua maior investida contra seus inimigos. Assim, claro que eu tô falando tudo de forma muito resumida para ir direto ao assunto do vídeo, mas caso vocês queiram uma explicação melhor de tudo que ocorreu nessa fase, é só deixar nos comentários aí embaixo. Também não esquece de deixar o like e se inscrever para ajudar o canal a continuar crescendo. Mas vamos voltar aos elfos. Malekith, o líder da raça, estava orquestrando um puta de um plano para bater de frente com a Terra e com Asgard simultaneamente. E eu mencionei só esses dois porque o restante dos reinos caíram diante das forças do vilão e seus aliados, até mesmo prendendo Thor no reino dos gigantes de gelo, precisando ser libertado pelos heróis da Terra a mando da Frey. A situação estava tão ridiculamente complicada que Malekith tomou o controle do Venom e criou uma cópia da Necroespada. Thor acabou sendo liberto e liderou as tropas contra Malekith e seus exércitos, até mesmo sacrificando seu olho quando estava na Yggdrasil e recrutando sua versão mais velha e sua versão mais nova para a batalha. No fim deu tudo certo e Odin, percebendo quão crucial Thor era para os 9 reinos, o nomeou como pai de todos, abdicando do cargo e entregando a Força Odin para Thor. Claro que quando esse poder passa para o Thor, ele é renomeado, mas eu vou continuar chamando de Força Odin para diferenciar os poderes naturais do Deus do Trovão e os que ele recebeu com seu posto. Mas voltando, Thor se tornou o novo líder de Asgard, até mesmo deixou de participar dos assuntos da Terra, atuando à distância, o que o deixou bem frustrado. As coisas começaram a ficar mais animadas quando Galactus caiu em cima de Asgard, pedindo ajuda ao Thor para derrotar o Inverno Sombrio. O Thor até fica com um pé atrás, mas após conversar com os antigos arautos da entidade, principalmente com o Surfista Prateado, ele decide que iria ajudar. Graças a isso, ele forçadamente se torna arauto do Galactus, o que o deixou ainda mais insanamente poderoso. Nesse momento ele tira seus próprios poderes, a Força Odin e o poder cósmico concedido pelo Galactus. Ambos foram juntos procurar planetas escondidos propositalmente pelo Surfista Prateado para fortalecer ainda mais o Devorador de Mundos. Isso tudo para enfrentar o Inverno Sombrio. Em determinado momento, o Bill-Raio Beta confrontou o Thor, mas nem teve chances. Até mesmo teve seu Rompe-Tormentas destruído na base da Força Bruta. No fim das contas, foi tudo meio inútil, porque a entidade se mostrou muito mais poderosa que os dois juntos, mesmo eles estando mais fortes do que nunca. Ainda por cima, o Thor descobriu que estava sendo manipulado pelo Galactus, e ambos entraram em batalha, mas foi outra luta completamente unilateral. Thor amassou o Galactus. Foi tão humilhante que ele absorveu a energia cósmica do Devorador e o utilizou como uma bomba para também matar o Inverno Sombrio, matando 2 coelhos numa cajadada só. Eu vou ser sincero, quando essa HQ saiu, eu realmente acreditei que o Thor apenas havia conseguido fazer aquilo por ser um arauto de Galactus, mas eu estava muito enganado. Aquele é um poder do próprio Thor, e ele vai repetir esse feito mais pra frente aqui no vídeo, mas eu ainda vou chegar nessa parte. Antes disso, o Thor estampou o capacete do Galactus nos portões de Asgard e ficou perturbado com as visões de sua morte. Isso porque o Inverno Sombrio pode mostrar o futuro aos seus oponentes, e o Thor se viu no chão, cercado de zumbis, com o Thanos à sua frente, empunhando o Mjolnir repleto de joias do infinito. Mas aí voltamos para o ponto baixo, onde o Mjolnir para de responder ao Thor e começa a ser levantado por literalmente qualquer pessoa, até mesmo o Homem de Ferro. Chegou a ser tão patético que o Loki também ergueu o Mjolnir e deu uma baita lição de moral no Thor. Para piorar a situação, ele lembrou da existência do Donald Blake, seu antigo alter ego criado por Odin para o Thor aprender a ter humildade na Terra. Quando o Thor trocava de lugar, Donald ia para uma dimensão de bolso que também foi criada por Odin, onde tudo é artificial e pacífico. Mas Donald começou a enlouquecer e destruiu tudo naquele local, mas o Thor percebeu isso tarde demais e já havia trocado de lugar. Enquanto isso, Donald impediu que Thor voltasse e pior, passou a roubar os poderes de todos que já haviam usado a magia asgardiana. Blake estava tão poderoso que tratou o Doutor Estranho como se fosse uma criança, o que só comprova mais uma vez o quão baixo chegou o personagem. Mas enfim, Jane como Valkyria recrutou Odin e outras forças de Asgard, mas o Thor, utilizando seus corvos, possui a armadura do Destruidor e deu uma verdadeira surra na sua contraparte. Lembrando que agora a armadura faz parte do seu arsenal, já que ele é o rei, e ela é tão poderosa ao ponto de ter sido criada para deter os Celestiais. Thor decidiu poupar a vida de Blake, pois o considerava seu irmão, mas o puniu atingido com um raio e Loki o deixou sendo torturado por uma cobra que jorrava veneno constantemente nele. Uma referência mais do que óbvia da mitologia nórdica, onde isso ocorre com Loki após matar o Baldur.
Mas a vida do novo rei não foi fácil em nenhum momento. É turbulência atrás de turbulência. E logo após isso, ele já teve que encarar o Knu, deus dos simbiontes. Ele até estava ganhando a luta, mas se distraiu com a presença de celestiais controlados e foi perfurado pelas costas pelo Knu. O que não é nenhum demérito. Knu foi forte bastante para matar aqueles celestiais e randomizar o surfista prateado. Ele é insanamente poderoso também. Mas logo após disso tudo, e como as coisas não demoram muito para acontecer, logo veio a Fênix para a Terra e revelou ao Thor que ele é seu filho ao invés de ser filho da Gaia. Mas não é bem verdade isso daí não. Eu até acho que a Marvel ia criar todo um retcon na história do personagem, mas ele é de fato filho da Gaia. Na verdade seria bem estranho ele não ser filho dela. Afinal, o Thor no passado já havia mostrado o poder de manipulação ambiental, o que é mais um poder para conta do personagem. E falando em poder, descobrimos mais pra frente que a Fênix orquestrou a junção do Odin com a Gaia e ainda salvou a vida do Thor em seu nascimento, e por isso ela considera sua mãe. Como se o Thor já não tivesse forte bastante, o personagem ainda despertou as chamas da Fênix dentro de si e pode usar isso contra os seus inimigos também. Mas como eu disse lá no começo do vídeo, são altos e baixos na vida do personagem, e mais uma revelação, dessa vez com seu martelo. Odin, milênios atrás, havia lutado contra um ser cósmico conhecido como a Grande Tempestade, não só vencendo, como prendendo dentro do Mjolnir, mas agora ela tinha controle sobre ele e estava matando seus forjadores, o que precisou que o Thor se unisse aos poderes da Gaia e que Odin se sacrificasse para que ele vencesse a Grande Tempestade. Ah, e deixando claro, eu fui revisitar o quadrinho onde o Thor faz tudo isso e está em inglês, então eu já vi alguns sites fazendo a tradução da deusa como Deusa Tempestade, Grande Tempestade e a Mãe da Tempestade. Todos eles aparentemente estão certos, mas aqui eu vou chamar de Grande Tempestade, mas qualquer um desses nomes pode estar correto. Mas voltando ao Thor. Acontece que o personagem ainda não tinha todo o poder do pai de todos pelo fato de Odin ainda estar vivo, e ao passar toda a sua energia para o filho, Thor derrota a Mãe das Tempestades, ou Grande Tempestade, ou Deusa da Tempestade, tanto faz. O martelo acabou sendo danificado, mas foi reforjado e a alma de Odin ficou no martelo para aconselhar o Thor, até mesmo auxiliando o personagem em suas lutas, principalmente quando Bruce Banner fez uma série de coisas para tomar o controle do corpo do Hulk, como se estivesse pilotando uma nave espacial. Por conta de todo um rolê envolvendo o próprio Hulk, Thor acabou lutando contra ele. E aí o Bill Raio Beta solta uma baita revelação sobre o personagem. Thor sempre se conteve, isso porque Odin o mandou para a Terra para ensiná-lo a ter humildade. Ele nunca lutaria com tudo contra um Vingador, mas no meio da luta, ele acaba absorvendo a energia gama do Hulk e se torna um Hulk também, quase destruindo a Yggdrasil na pura força bruta e levando com ele todo o multiverso. Mas de qualquer forma, tudo isso foi um resumo para vocês entenderem como está o personagem atualmente. Deu para ver que o Thor está extremamente insano, com seu poder da Fênix, que também é dele, né, mas também conta, Força Odin e o Mjolnir, e o item mais recente que ele acabou de desenvolver. Mas antes de chegarmos até lá, vale mencionar que Gaia, a mesma mãe do Thor, está furiosa porque os humanos estão destruindo a Terra e libertou alguns deuses anciões, dentre eles Toranos. E sim, eu sei que o nome é bem ridículo, mas é esse mesmo. Toranos era um deus ancião, que foi formado durante a formação da Terra pelo Demiurgo, incorporando tanto a tempestade quanto os ciclos do destino. Já conhecemos alguns deuses anciões, como a própria Gaia, Kiton, Set, e agora temos alguns novos, como Toranos, Kemur, Meged e Nigur, que eu espero ter dito os nomes da forma correta. Eles nunca tinham aparecido até hoje nas HQs por conta de outro deus ancião, Utgard-Loki. Não sei se todo mundo aqui sabe sobre o início da Terra na Marvel, mas os deuses anciões batalhavam entre si e Gaia deu à luz ao Demogorgon para encerrar com tudo. Kiton, Set e Utgard-Loki foram para seus próprios reinos que eles próprios criaram para fugir do domínio de Gaia. E ao contrário do Kiton e Set, Utgard-Loki não teve problema em compartilhar o seu reino. Ele foi acompanhado pelos outros 4 deuses anciões novos que eu já mencionei e que também estavam em fuga, e os 5 formaram seu próprio panteão. Mas o Utgard-Loki deu a Gaia a chave para o seu reino, caso por qualquer motivo ela decidisse libertá-los. E aí voltamos para a batalha do Thor contra o Toranos. Thor estava levando a pior, até mesmo teve que chamar alguns de seus aliados, como Bill Raio Beta, Jane Foster, Tempestade, e até o Thor estava ali no meio. No fim ele foi derrotado quando tentou roubar o Mjolnir para ele, mas antes de fugir, revelou que Gaia estava por trás de tudo, algo que o Thor até aquele momento não sabia. Então ele foi até a Gaia e exigiu que ela o encontrasse diretamente, o que ela acatou e se mostrou muito mais monstruosa que realmente era nas vezes que apareceu nos quadrinhos. Ele tenta arrancar dela as respostas, mas Gaia parte para a violência sem se importar de ser seu filho, até mesmo dizendo que tem muitos por aí. No fim das contas, o motivo era justamente aquele que eu já havia mencionado: a humanidade não presta aos olhos de Gaia, mas Thor estava lá para defendê-los, mesmo que fosse contra a própria Terra. Ambos conversam e Thor vai atrás do Minotauro, um vilão antigo dele que estava no comando da Roxxon, a maior poluente da Terra. Mas sinceramente, essa parte dos quadrinhos do Thor foi bem sofrível de ler. O autor tentou fazer uma puta crítica com metalinguagem envolvida, falando de quadrinhos e tudo mais, mas ficou bem ruim. Então eu vou pular porque nem importante ela é. Thor acaba indo falar com Hércules por conta de outro comentário de Utgard sobre a roda ter girado. E isso de roda girar é algo que Zeus comentou uns anos atrás quando ele ressuscitou após a morte de Nyx e voltou à tona agora, indicando sobre uma era de trevas que se aproxima. Nyx havia sido derrotada pelo Visão na sua própria
própria saga, mas sendo ela uma deusa primordial, nem mesmo usando forças da criação como Visão fez poderiam mantê-la presa. Os dois deuses, junto do Loki, que acabou aparecendo no local, foram para onde a Nyx poderia estar recuperando suas forças, já que, apesar de solta, ela ainda tinha sequelas da sua derrota. E eles foram até o hemisfério sul da própria Terra, em locais onde o Sol e a Lua não revezam com tanta frequência quanto no restante do planeta. Eles chegam, mas logo são encurralados por Nyx, que já havia recuperado seus poderes, e também os seus filhos, forçando o Thor a liberar os seus poderes para deixar a luta mais igual. Até mesmo Loki apareceu na sua forma de Deus das Histórias, sua forma mais poderosa e que o Thor considera seu inimigo. O Deus das Histórias envia ambos os deuses para um local escuro, onde estava Zeus em uma forma corrompida. E assim, eu sei que esse vídeo já está jorrado de informações, mas eu também preciso falar sobre o Zeus. Nos mitos gregos, Rhea escondeu Zeus com Gaia para que ele fosse salvo de ser devorado por Cronos, e na Marvel não foi diferente. Quer dizer, mais ou menos. Gaia estava buscando por um protetor para a Terra que controlasse os raios. Ela até cogitou Zeus, mas viu que ele não seria ideal e o marcou com a roda do destino para utilizá-lo no futuro. E esse futuro acabou chegando. Voltando aos deuses, Zeus ataca Thor com seus raios, mas o deus do trovão está tão insanamente forte que ele apenas manda o raio desviar e ele desvia. Thor, utilizando do Mjolnir, consegue sair daquela dimensão invocando ventos dimensionais, mas Zeus o segue ao lado de Nyx de volta para onde eles estavam. A batalha continua, mas Thor está tão poderoso que absorveu toda a energia de Zeus do mesmo jeito que ele fez com Galactus, como eu comentei lá no início. Nesse momento, Thor tinha um poder de 2 dos mais poderosos Skyfallers dentro de si, mas nem durou muito tempo. Ele utilizou da energia de Zeus para criar um novo artefato místico, chamado de Yog-Jord, um cinturão que dá ao Thor proteção contra a magia, seja ela de qual for. Até mesmo a magia do Loki, como Deus das Histórias, não o afetam mais. O que é bem triste, já que resumiu o poder narrativo do Loki à magia. Isso dá ao Loki algumas novas limitações, como por exemplo, personagens que podem anular magia, também podem anular o seu controle narrativo sobre eles. O que é bem triste, já que o Loki estava no topo do patamar de poder da Marvel, e agora talvez nem tanto mais no topo. Mas voltando ao Thor e os seus novos poderes. Todos os personagens retornaram para Asgard, mas sabemos que nas próximas edições, Thor vai atrás da magia das runas, então talvez vejamos o Rune King Thor novamente. De qualquer forma, quando se trata de divindades, é realmente difícil encontrar alguma que bata de frente com o Thor atual. Até mesmo Loki, Deus das Histórias, e o poder do caos da Wanda devem ser pouco efetivos contra o seu novo artefato. Isso sem contar com todos os outros poderes que eu mencionei aqui no vídeo e os que ele ainda pode obter, levando em consideração que ele vai atrás das runas asgardianas novamente. Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje. Eu sei que foi muita informação, então qualquer dúvida é só colocar aí nos comentários que eu vou estar respondendo todo mundo. Se curtiu saber mais sobre essa nova fase do Thor, deixa o like, compartilha para quem você acha que também vai gostar e valeu!